Fernando, antes da gente entrar nos BRICS, eu quero te perguntar, o Elon Musk, eu quero saber o quanto de bravata isso é uma possibilidade. Está dizendo por aí que vai abrir o seu próprio partido político, né? Partido de cunho ultraliberal, me parece, né? E que, porque, enfim, porque ele acha que é o caso. A minha pergunta é o quanto pode ter de verdade isso. A história bipartidarista dos Estados Unidos, ela remonta desde o início da República, né? É verdade. Sempre foram. Então, eu queria que você me contasse um pouco o que você acha dessa movimentação do Elon Musk, se é só um balão de ensaio, se não é, se pode trazer alguma mudança na vida política desse país. Cara, ele neste momento, está estremecido com o Trump. Eles não estão, neste momento, os melhores amigos. Por quê? Primeiro porque eu acho que ele percebeu que foi usado. E usado como? Ele se meteu com os... Assim, ele pode ter a grana que for, ele pode até ser um cara, ser considerado um cara inteligente, que para burro também não serve, né? Tá aí, é o cara mais rico do mundo. E ele se meteu com políticos, e aí os caras disseram para ele assim, ó, a gente vai te dar, tu vai financiar a gente, e a gente vai te dar uma agência, que é o tal do Dodge, para fazer todos os cortes no governo, vamos lá e tal. E ele chegou com o pé na porta. Demitiu 7, 8 mil veteranos, que, olha, veterano aqui é uma espécie de vaca sagrada no país, que são pessoas com as quais você tenta proteger, né? Eles, enfim, a gente pode querer discutir isso, mas eles colocaram aí a vida deles em algum momento em risco pelo país, seja essa guerra justa ou injusta. Não estou entrando no mérito, mas eles são pessoas bem vistas. Tem muitos privilégios aqui, as pessoas que são veteranas, né? Certo. E os caras foram demitidos assim, sem nenhuma explicação. 7, 8 mil pessoas que botou na rua só aí. Cortou uma porção de gastos. A gente viu aí na USAID, né, várias coisas sendo cortadas, pessoas, crianças eventualmente ficando sem comida, tudo aquilo que a gente já viu e noticiou. E aí os políticos botaram isso para ele fazer, para eles, políticos, não se queimarem. Quem é que foi que cortou tudo? Quem é o vilãozão? É o Elon Musk, não é o Trump. Quem é que foi o serviço sujo? É o Elon Musk, não o Trump. Quando ele achou que a coisa ia ter sequência no orçamento que o Trump mandou para o Congresso, aí ele viu que ele fez papel de trouxa, porque o orçamento do governo Trump agora aumenta o déficit público, segundo os críticos, em 3 trilhões de dólares. 3 trilhões? Aumenta para 3 trilhões, né? Não, aumenta em 3 trilhões. O déficit aqui, nós estamos em 17. E qual é o PIB deles? Tem que dar um Google aí para ver qual é o PIB. Tudo bem, é fácil de dar um Google. Eu só queria saber o quanto, e deve ser mais do que 2 vezes. Não, o país deve muito, entende? Então, esse último orçamento aumentou o déficit público, porque aumentou a verba para as questões militares. Eles querem construir o Golden Globe, que eles chamam, né? O Golden Dome, que é a proteção essa que Israel tem, os Estados Unidos querem ter também uma melhor, então botaram um monte de dinheiro nisso, botaram 179 bilhões na mão do ICE, ou seja, isso que a gente está vendo da imigração, por exemplo, das pessoas sendo apanhadas e detidas e sendo deportadas, a gente não viu 1/3 do que virá. Porque o Tom Homan, que é o cara que faz acontecer no ICE, ele sempre diz assim, eu vou conseguir deportar tantas pessoas quantas vocês me derem dinheiro para isso. O ICE passará a ter, a partir do ano que vem, mais verba sozinho do que o FBI, o DEA e mais 5 agências americanas somadas. Então, o ICE terá mais 179 bilhões de dólares para deportar pessoas. Entende? E aí o Elon Musk olhou para tudo isso e disse, pô, eu fiz papel de trouxa. Me fizeram ir lá
ficar de mal com todo mundo, fizeram com que as pessoas queimassem meus carros na rua e riscassem meus carros na rua por ódio de mim. As ações da Tesla desabaram. Ele quase foi chutado da Tesla pelo board, que chegou a chamar a reunião para ver se ele continuava ou não, porque ele estava queimando o filme da empresa fazendo parte do governo, daí ele decidiu sair do governo, né? E aí, quando ele viu isso, ele disse, olha, quem sabe um novo partido. Aí ele fez uma enquete aí no próprio Twitter, né? É uma enquete duvidosa, porque ele é o dono dos algoritmos aí, ele é o dono da empresa, e tu não tem noção se é verdadeiro ou não. Mas nesta enquete, 80% das pessoas seriam favoráveis a um novo partido. E ele prometeu no Twitter, agora, 2, 3 dias atrás, já estava prometendo antes, ele só reafirmou, que os republicanos que votassem a favor desse orçamento que aumenta o déficit público em 3 trilhões, ele iria ajudar esses caras a serem derrotados nas primárias para eles não conseguirem a possibilidade de concorrer à reeleição. Ele ia patrocinar outro republicano ou alguém desse partido novo, que ele quer lançar, desse América, para derrotar esse republicano, e ele ia botar o dinheiro, e ele escreveu, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Olha só. Então tá nesse nível. E o Trump veio a público, depois dessa declaração dele, dizer o seguinte, ele nos ajudou, mas ele está exagerando e talvez seja o caso da gente deportá-lo. O Trump ameaçou o Elon Musk de deportação. Ele é cidadão americano, né? O Elon Musk. O Elon Musk. Mas todo mundo fala aí, não sei se é verdade ou não, que quando ele aplicou para a cidadania, ele contou uma mentirinha, porque ele chegou no país aqui como estudante. Ele chegou como estudante e não estudou. Seria uma causa, né, de não lhe dar acesso à cidadania ou por ter mentido nessa situação. É uma das causas de se rever a nacionalidade, tem 4 possibilidades. Uma delas é ter mentido no processo de nacionalização, né? E aí ameaçaram ele assim e tal. Então, para ver como é que é a situação, né? Se chega ao ponto de ameaçar de deportação o cara mais rico do mundo, dono do Twitter, dono da SpaceX, que tem contratos com a NASA, dono da Tesla, que investe ou não, querendo ou não, bastante dinheiro nos Estados Unidos, claro. O que sobra para os demais, né? O senhor mesmo tá tranquilo aí, doutor? Tem seu visto, seu green card? Eu sou cidadão americano. Já. Boa. Então, não menti no processo. Então... Sim, então não corre risco de ter uma revisão, né? A princípio, não, né? Se as coisas forem dentro do devido processo legal, não tenho problema com isso, né? Mas muito a situação está bem. Quem não tem, está preocupado. Quem não é cidadão, está preocupado. Baraci, querido, já foi atrás. 27,7 trilhões, viu? 27,7 trilhões é o PIB norte-americano de dólares.